Obrigado, Brasil. A pesquisa Ônibus Simp Datafolha de janeiro de 2022, realizada nas regiões Sudeste, Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste, que contou com 2.090 entrevistas, aponta que 16 milhões de brasileiros acima de 16 anos conhecem o Simp. Com alta aprovação, 94% dos que conhecem o Simp avaliam a entidade como importante para a representação e defesa da micro e pequena indústria. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. Esse é o Simp, na defesa incondicional da micro e pequena indústria. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O auditor e perito contador Vitor Stanquevicius, dando orientações sobre a gestão de ativos empresariais. O economista Alexandre Chaia fazendo projeções e destacando importantes pontos da economia brasileira. O advogado Marcos Bernardini orientando os consumidores sobre um frequente problema no e-commerce, produtos comprados nas lojas virtuais que não são entregues na data prometida. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, entrevista Paulo Galizia, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Fique conosco. A contabilidade das empresas, das organizações, através do registro dos fatos e dos atos que ocorrem diariamente na mesma, são registrados basicamente em 4 grandes grupos de contas contábeis. Todos estes fatos, estes atos, são registrados em contas intituladas ativos, passivos, receitas, custos e despesas. Os ativos de sua empresa estão representados no conjunto de bens e direitos pertencentes a ela. Já no outro grupo, as despesas, os custos, estão representados pelo consumo, pela utilização ou venda de determinados ativos que acabam se transformando em custos e despesas. Vamos aqui simular uma operação que bem identifica com clareza a distância, a diferença entre ativos e despesas? Pois bem, quando você compra materiais de escritório para sua empresa, o desembolso havido, você interpreta que a classificação para esse desembolso é uma despesa com materiais de escritório ou é um ativo de sua empresa intitulado estoques com materiais de escritório? Pois bem, a resposta é ativo, é um estoque de materiais de escritório. Veja pelo conceito. Só existe um custo, só existe uma despesa à medida que as mercadorias adquiridas ou serviços forem consumidos, utilizados. Então, à medida que você vai ao estoque, vai ao almoxarifado para retirar em função do consumo que se fará destes materiais de escritório, somente neste momento é que a contabilidade irá transferir o respectivo valor do ativo estoques para a despesa com materiais de escritório. O mesmo fato ocorre, por exemplo, para ativos imobilizados, máquinas, equipamentos, veículos. Quando você adquire, a sua empresa adquire um veículo, por exemplo, este veículo não será consumido, utilizado imediatamente, razão pela qual a contabilidade registra o valor da aquisição do veículo como um ativo imobilizado. À medida que este veículo for sendo consumido, utilizado pela sua empresa, ocorrerá o efeito da depreciação, que é a perda do valor econômico de um bem em função do uso. Então, a contabilidade irá registrar todo mês
o valor da depreciação que será, digamos assim, retirado do seu ativo imobilizado e vai se transformar em despesa com depreciação. Este é um efeito muito interessante que deve ser observado dentro de um prisma gerencial também. Você, empresário, o que é a despesa com depreciação? Pense nisso. Foi um grande prazer, uma grande satisfação falar com todos vocês. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Você sabia que a urna eletrônica foi criada e desenvolvida no Brasil, tornando nossa apuração de votos exemplo para todos os países? Se somos respeitados em todo o mundo, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece. Uma campanha Simpe, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. O segundo semestre começa com grandes desafios para a economia brasileira. O primeiro é a eleição. A eleição tem gerado um grau de incerteza muito grande nesse segundo semestre, o que tem feito com que o próximo semestre, em 2023, já comece a ter reflexos de inflação. O governo tem gasto recursos de forma desprovida, gerando déficits que vão carregar para o ano que vem, o que deve fazer com que o Banco Central se preocupe com os gastos no próximo ano. Por conta disso, o Banco Central deve fazer um aumento de taxa de juros agora nessa reunião e provavelmente mais um até o fim do ano, chegando em termos de 14,25, o que pesa bastante hoje para as empresas. As empresas que estão captando recursos hoje em banco, elas estão tendo um custo muito grande, dado que a população está sem renda. Então esse começa a gerar o problema de final de ano. No final de ano a gente vai ter uma complicação de ter uma despesa grande de juros e não tendo tanta venda associada. Outro ponto importante que também está acontecendo é que a guerra da Ucrânia caminha para continuar com longo prazo e isso vai gerar um impacto no ponto de vista de custo. Provavelmente o petróleo, que deveria ter uma tendência de cair a partir de agora, deve se manter em alta. Por quê? Porque o inverno está chegando no hemisfério norte, a demanda por fontes de energia vai aumentar, o que deve impedir com que o petróleo caia no Brasil. Então a gente deve ter mais um período ainda de alívio que a Petrobras vai estar conduzindo, mas provavelmente não deve cair esse custo grande. Tanto que os setores de transporte já começaram a sentir esse peso. Setor aéreo, setor de transporte de carga, eles estão tendo impacto do ponto de vista de custo, tanto que eles não estão conseguindo vender, mas o custo deles aumentou bastante por conta desse aumento do diesel, que vai impactar bastante a entrega de final de ano. Então, muito da produção de semente que a gente tem, muito da produção industrial, ela vai estar impactada por esse aumento. A compra de produtos e serviços pela internet ou por meio de aplicativos, ou seja, por meio tecnológico, veio para ficar, o famoso e-commerce. E na pandemia isso aumentou muito mais. E os problemas também. Isso quer dizer que o consumidor ele precisa ficar mais atento aos seus direitos e para realizar esse tipo de transação. Então, antes de fazer qualquer tipo de compra pela internet, pesquise, verifique no Procon ou sites de reclamação se aquele site, se aquela empresa é realmente uma empresa confiável. Há muitos golpes e o consumidor precisa se proteger. Primeira dica, além de pesquisar aquela empresa ou aquele fabricante, aquela loja que você quer adquirir aquele produto ou aquele serviço é confiável, você precisa verificar se há um intermediário, porque esse intermediário também é responsável pela entrega do seu produto. É muito comum, às vezes, o consumidor ele comprar um produto, essa pessoa dá um prazo para que o produto seja enviado, para que o consumidor então receba, e ele efetivamente não recebe o produto. Passa daquele prazo e ele não tem nada. Quando há um intermediário, seja Mercado Livre ou algum outro, nós temos tantos, e nesse caso,
essa plataforma, esse site, esse aplicativo é também responsável pela entrega ou mesmo pela devolução do dinheiro no caso do produto não ser efetivamente entregue. Então, quando for adquirir um produto ou um serviço, verifique o prazo de entrega e acompanhe. Se passado o prazo de entrega você não recebeu esse produto, você tem direito de, primeiro, exigir que o produto seja efetivamente entregue ou, de forma alternativa, você tem direito a receber de volta o dinheiro que você pagou, ou, no caso de cartão de crédito, o estorno daquele valor do seu cartão de crédito. Registre sempre a reclamação, seja na própria plataforma, seja no site da empresa ou mesmo no PROCON ou algum outro órgão de proteção do consumidor. Nesse caso, passado o prazo de resposta, se não conseguiu, procure então um advogado para propor uma ação e receber o seu dinheiro de volta. Entrevista da semana. Estamos no gabinete do desembargador Paulo Ganizia, presidente do TRE de São Paulo, onde se concentra o maior colégio eleitoral do país, que é o estado de São Paulo. É um prazer estar consigo, presidente. O prazer é todo meu, conversar com você e também com nossos espectadores. Este ano, acreditamos que é um ano atípico. As eleições deste ano serão, no mínimo, empolgantes, né? Será uma oportunidade, especialmente hoje, que estamos gravando dia 11 de agosto, dia do advogado, dia que o país fez um evento que conta com o apoio do SINP pela liberdade, pela democracia, pela urna eletrônica, pelo apoio às instituições e às instâncias superiores dos tribunais que têm batalhado pela democracia, pela urna, etc., além do Supremo Tribunal Federal, Sim. etc. Quais são as medidas especiais que serão adotadas aqui em São Paulo nesta eleição tão importante para o país? Bom, como você disse, realmente serão empolgantes. Espero que só sejam empolgantes, né? Mas nós estamos fazendo, em primeiro lugar, você fez a menção à data de 11 de agosto, é uma data que merece ser comemorada, a criação dos cursos jurídicos no Brasil, essa manifestação, a leitura da carta que nós tivemos hoje foi algo importante para mostrar, ressaltar a importância das instituições, a importância da democracia e a importância da justiça eleitoral. Claro. A justiça eleitoral, comandada pelo ministro Fachin, ainda atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral e logo será sucedido pelo ministro Alexandre de Moraes, vem se esforçando ao máximo para possibilitar que o eleitor exerça com tranquilidade o seu direito de voto, fazendo uso da urna eletrônica, o que vem acontecendo com muita naturalidade há mais de 26 anos. Então nós estamos absolutamente tranquilos em relação a isso, estamos prontos para organizar as eleições, temos um efetivo de pessoas, entre mesários e colaboradores, de 500 mil pessoas, temos um contato com a Polícia Militar, só em São Paulo. Só em São Paulo. Um contato com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, no sentido de dar tranquilidade ao eleitor. Então, eu, pessoalmente, estou muito tranquilo, porque isso não é novo para nós, né? O Tribunal Regional Eleitoral tem 90 anos. Sim. Eu, no meu pouco tempo de carreira, ou não é tão pouco assim, que eu já tenho 38 anos como juiz estadual e agora desembargador, eu já presidi 11 eleições no interior, Pindamonhangaba, Taubaté, e a gente tem uma expertise, tem um quadro de funcionários já preparado, e a cada eleição nós fazemos uma revisão, um plano para a eleição seguinte. Então, algumas medidas foram tomadas, tomando como base 2018. Então, nós estamos sempre nos aperfeiçoando, e eu tenho certeza que sob o comando do TSE, de todos os tribunais regionais eleitorais do Brasil inteiro, estamos prontos para realizar umas eleições
pacíficas e que vão eleger aquele que merece ser eleito, aquele em que o eleitor escolher. Ou seja, a eleição é o pilar essencial da democracia. E a sua importância não precisa ser comentado, porque todos nós acreditamos em democracia. Agora, São Paulo é o maior colégio eleitoral. É verdade que há 26 anos, nenhum incidente que mostrasse problema quanto à lisura de urna eletrônica foi apontado ou comprovado a sua existência. Não será agora que isso irá ocorrer. Mas qual é o tamanho desse trabalho só no estado de São Paulo? O senhor falou que tem 500 mil de pessoas que irão trabalhar na eleição. Quantas urnas são? Como é que é toda essa logística? Para a curiosidade do espectador, que às vezes a gente não sente a dimensão, né? No estado de São Paulo, nós temos 101 mil urnas. 101 mil urnas. Só em São Paulo? Só no estado de São Paulo. Vamos ter 393 sessões eleitorais. Vamos ter 10 mil locais de votação, que seriam escolas, né? E todos esses lugares vão contar com os mesários, com a equipe de apoio e também com a polícia militar do lado de fora, vigiando quem entra, quem sai das sessões eleitorais. Garantindo a segurança. Garantindo a segurança externa da população, que pode ter a certeza que tudo vai correr bem. E temos alguns planos de contingência, de eventual problema com uma urna, substituição de urna. Nós temos uma reserva muito grande, temos um centro de inteligência que abrange não só a questão da polícia, mas as concessionárias públicas, caso falte água em algum lugar, não tenha luz, tudo isso é substituído imediatamente, porque afinal de contas a eleição começa e termina no mesmo dia. E aí a gente tem que dar o resultado no mesmo dia ainda. E isso é excepcional num país continental como o nosso. Que, aliás, é o Brasil dando exemplo para o mundo da eficácia da urna eleitoral, da urna eletrônica. Sim, eu estive recentemente na Colômbia e lá o responsável pelas eleições disse em discurso, sem saber se tinha algum brasileiro presente ou não, que o objetivo deles no futuro era implantar a urna eletrônica. Agora, a questão da urna eletrônica, algumas pessoas fazem comparação, porque determinado país tem, porque determinado país não tem. Cada país escolhe o seu caminho. O sistema da urna eletrônica só funciona com um pré-cadastro de eleitores, que é o sistema brasileiro, a ponto de que todos os eleitores, quando chegam numa sessão eleitoral, o nome dele já está lá pré-colocado para que ele assine o nome dele e vá votar. O nome dele já está inserido na urna. Há uma previsão em cada urna de quantos eleitores vão acontecer. Num país onde o voto é facultativo, de qualquer cidadão pode votar, ele é incompatível com o sistema de zona eleitoral, de urna eleitoral. Porque qualquer cidadão, em tese, mediante a apresentação da sua carteira de identidade, poderá votar, e a urna não pode estar preparada para isso, porque ela não tem o nome prévio dos eleitores, né? Então, alguns países nem podem ter urna eletrônica, porque o sistema não permite. Não é uma questão de eficácia ou não da urna eletrônica, é uma questão de opção legislativa do respectivo país. É um processo evolutivo organizacional. Isso dá. Tem que se organizar a base para ter o sistema. Isso nos dá muita segurança, porque nós não temos eleitor de última hora. Em maio, o brasileiro, nós já temos o cadastro de todos os eleitores do Brasil, sabemos quem vai votar e é em cima disso que as eleições são organizadas. Ou seja, mais uma informação para aqueles que duvidavam da eficácia e a segurança da urna. Agora, é extremamente feliz sabermos que a urna eletrônica que foi criada no Brasil, por brasileiro, e que é um exemplo para o mundo, né, continuará sendo, porque ela já provou eficácia em 26 anos. Sim. E provará mais uma vez agora. Agora, nessas eleições, existem candidatos de todos os partidos, de todas as regiões, etc. Haverá, indiscutivelmente, um volume de trabalho gigantesco aqui no tribunal. Sim. Os senhores estão preparados para ficar sem dormir, sem comer, pelo volume de trabalho? A dificuldade do trabalho que se dá nesse período, nós seguimos o calendário eleitoral. Claro. Agora foi ultrapassada a questão do alistamento, já temos os eleitores e estamos na fase de registro de candidatos. Então aqui em São Paulo nós teremos para as eleições de deputado federal, estadual, senador e governador, que é do que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo cuida, cerca de 3.800 candidatos.
Todos esses candidatos terão o seu registro verificado por nós, se tem documentação adequada, se é naturalizado, natural do Brasil, se é naturalizado, se pode ser candidato, se não pode, se está dentro da ficha limpa ou não. E todos esses registros têm que ser julgados até 15 de setembro, que é o último dia útil para colocar o nome desse candidato na urna. Pode acontecer de um ou outro caso estar, entre aspas, sub júdice, por questões de impugnação que depende de um julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Mas nós vamos fazer o possível para julgar todos os casos aqui em São Paulo até 15 de setembro para evitar isso, porque isso não é bom. Paralelamente à questão do registro, nós vamos julgar todas as questões envolvendo a propaganda política. Isso. E essa é o que dá mais trabalho, porque temos que analisar aquilo que cada candidato diz nos seus programas, questões de internet, fake news, né? Então tudo isso gera um trabalho muito grande, mas nós temos uma comissão especial para isso, composta por um desembargador e 2 juízes que só vão cuidar da propaganda. Eles terão um trabalho hercúleo, quer dizer, esperamos que não tenham, mas com certeza tudo terão. Sinaliza que haverá uma sobrecarga gigantesca. E mais uma vez, o TRE, o TSE, as instituições democráticas cumprindo seu papel. É caro, é difícil, mas é barato se compararmos ao preço da democracia. É verdade, é uma mobilização grande, obviamente que é uma mobilização mais específica no período da eleição, mas aqui começou esse período, nós não temos sábado, não temos domingo, não temos nada, estamos concentrados só em realizar as eleições da melhor maneira possível. Nosso tribunal é composto por 7 membros e o Ministério Público também é o responsável por eventuais representações da parte tanto de registro como de propaganda, e muitas vezes algumas sessões nesse período eleitoral terminam perto da meia-noite. Ainda com toda a tecnologia a nosso favor, o volume é muito grande. É o volume, né? O volume, independente da tecnologia, ele tem que ser atendido, né? Ele só tem uma certa capacidade de atendimento. Agora, qual o maior desafio que o senhor acha ou que está enfrentando no TRE de São Paulo? Desafio logístico, desafio de trabalho? Qual é o maior sonho de que isso pudesse diluir rapidamente? Bom, o meu maior sonho, da democracia. Meu maior sonho é que a eleição chegue rápido, né? Porque nós estamos já num trabalho crescente há muito tempo. Mas eu não tenho uma preocupação específica, são preocupações que vão se alterando de acordo com o calendário eleitoral. Nossa preocupação no início do ano era conseguir um alistamento maior possível de jovens e de pessoas que estavam afastadas da justiça eleitoral. Conseguimos 430 mil novos eleitores jovens, foi um sucesso. Agora nós vamos nos voltar para o registro de candidatura e para a propaganda. Terminada a eleição, temos o julgamento das prestações de contas dos candidatos. Então, a agonia ocorre a cada momento eleitoral, não há uma maior agonia. E a questão da urna eletrônica, eu tenho tranquilidade em relação a ela. Obviamente que esses comentários nos deixam um pouco chateados até. Não contribuem. Não contribuem, exatamente. Atrapalham o nosso trabalho, porque uma parte dele é voltada para você justificar a sua própria função. Isso é um pouco cansativo. Claro. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que nós teremos um sucesso. No meu discurso de posse eu falei que eu tenho confiança na justiça eleitoral, sobretudo aqui de São Paulo, nos nossos funcionários, e eu creio que teremos muito sucesso em 2022. Todos nós confiamos não só no TRE, mas no TSE, nos tribunais superiores, na democracia, na urna eletrônica, e que a vontade da população. Exato, não temos partido. Isso. Aquele que for eleito será diplomado com toda certeza. Esta peregrinação de dificuldade de trabalho, terminou a eleição, quanto tempo depois diminui o acúmulo de serviços? Como eu disse, começamos com a prestação de contas, né? Sim. Mas no período entre janeiro e março é um pouco mais lento. Em março recomeça a carga toda normalmente. Presidente desembargador Paulo Galícia, nós agradecemos muito a sua participação, a sua contribuição, a prestação de serviço para a sociedade e reafirmamos: democracia, eleição, confiança nas instituições, confiança na urna eletrônica, confiança nos tribunais superiores,
com a presidência hoje do ministro Fachin, a partir da semana que vem do ministro Alexandre de Moraes, em São Paulo da sua presidência, enfim, que a democracia vença e prevaleça sempre. Muito obrigado pela sua Eu que agradeço a participação. oportunidade em nome do tribunal. Muito obrigado.